Bom, então bom dia a todos. Na nossa aula de hoje, a gente tem o objetivo de seguir o caminho que a gente começou a seguir na aula passada, apresentando basicamente algumas características biológicas do cérebro humano. Na terça-feira, a gente falou um pouco sobre a história das neurociências cognitivas, a história das neurociências, então a gente chegou na ideia inicial, né, de que o cérebro seria um órgão basicamente gelatinoso, sem divisões, e a gente passou para a lógica mais moderna, que indica que o nosso cérebro, no fundo, ele é composto por um conjunto de unidades independentes, um conjunto de unidades individuais, que a gente chamou essas unidades de neurônio. Então, o final da nossa aula passada, a gente apresentou essa imagem que representa basicamente um zoom sobre o cérebro humano, indicando que essas unidades neuronais, elas acontecem em bilhões. Então, a gente tem bilhões dessas unidades neuronais espalhadas pelo nosso cérebro. E essas unidades neuronais, elas não estão isoladas, elas estão conectadas entre elas. Então, o objetivo da aula de hoje é compreender um pouco melhor como se dá essa conexão entre os neurônios. Primeiro, apresentar melhor para vocês o que é um neurônio, então dar um zoom sobre o neurônio. Entender um pouco melhor quais são as propriedades únicas do neurônio quando comparada a outras células do nosso corpo. E tentar entender, por fim, como esses neurônios se comunicam entre eles. Porque, gente, vejam, a aula de hoje vai trazer, eu espero, uma clareza para a gente muito interessante, que é o fato da gente perceber que todo esse estado super complexo cognitivo nosso, olha que maravilha isso que a gente está fazendo nesse momento. Eu tenho a habilidade de falar, de conversar, e de virtualmente transmitir uma informação para vocês espalhados em vários lugares do Brasil. De que maneira? A partir de uma comunicação entre dois entes biológicos. Olha que loucura isso. Porque, no fundo, são esses entes biológicos, essa biologia que compõe a gente, que permite que a gente exiba comportamentos como esse. Olha que loucura. É muito... Então... O que eu queria que vocês talvez contemplassem no final da aula de hoje é exatamente a ideia, a maravilha que é a gente pensar no cérebro como sendo essa estrutura que consegue exibir esses comportamentos tão importantes a partir de processos tão simples. Então, o objetivo da aula de hoje realmente é trazer para vocês essa clareza de quão simples, efetivamente, é esse sistema biológico. A gente vai entender hoje como é que o neurônio se comunica. E por que a gente não consegue entender? Então, bom, eu entendo como é que o neurônio se comunica. Por que eu não consigo entender como eu faço, ou como os neurônios, ou como o meu cérebro faz, para gerar esse comportamento tão complexo como, por exemplo, a linguagem, né? Que a gente está aqui trocando informações através da linguagem. Como é que o cérebro consegue fazer isso? Então, o que a gente vai perceber hoje, no final da aula de hoje, é que, no final das contas, o cérebro consegue fazer isso não pela complexidade que é o sistema cerebral, mas não porque o cérebro é um sistema muito complicado, como é, por exemplo, um avião, como é um computador, enfim, esses instrumentos são instrumentos complicados. O cérebro não é um órgão complicado, ele é um órgão complexo. Qual é a diferença entre um e outro? E a gente vai falar na nossa última aula do curso, a gente vai falar sobre isso. Mas qual é a diferença entre o sistema complicado e um sistema complexo? Aqui um sistema complexo, ele no fundo é composto por vários ou bilhões de elementos simples. O que é um sistema complexo? Imaginem, e que todos vocês já viram isso, aquelas revoadas de pássaros, ou não revoada de peixe, mas aqueles peixes que formam aquelas figuras super estranhas no mar,
e que vão ali, quando o predador chega, ela forma aquelas nuvens de peixe. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Aquilo lá é um sistema complexo, porque no final das contas, o sistema todo, que é aquele conjunto de peixes ou aquele conjunto de pássaros, realiza um movimento super complexo, super bonito, imprevisível. É difícil você prever qual é a próxima figura que eles vão montar. E eles fazem isso a partir da cooperação de vários indivíduos simples. É assim que o cérebro funciona, então. Essa é a mensagem que eu queria que vocês trouxessem no final da aula de hoje. Que vocês compreendessem que o cérebro, então, é esse elemento complexo. Não é simples, ele é complexo, mas ele não é complicado, ele não é um emaranhado de coisas complicadas. O processo é simples. O que torna ele complexo é porque tem bilhões de células conversando entre elas para dar origem a comportamentos complexos como esse, por exemplo, que a gente está falando agora. Bom, como é que isso começa, então? Então, primeira estratégia que a gente vai ter para abordar esse problema é tentar entender um pouco melhor essa unidade. E essa unidade é a unidade de processamento, que a gente está chamando de neurônio. O objetivo, então, no início da aula de hoje, é a gente entender como é essa célula, o que essa célula tem de diferente de outras células, o que ela tem de particular de outras células e o que ela tem de comum para outras células. Então, o que eu estou apresentando para vocês aqui nesse slide é um diagrama esquemático de um neurônio. Geralmente, quando a gente é apresentado a um neurônio, a gente é apresentado quase a um esquema. E esse esquema, então, ele divide o neurônio em 3 partes. Vejam, na parte mais superior, a gente tem o que a gente chama de dendritos. Eu vou entrar em mais detalhes em cada uma dessas partes, tá? Aqui é só uma apresentação inicial. A gente tem uma parte intermediária, que é o soma, ou o corpo celular, que é essa parte aqui. E a gente tem um terminal, ou uma parte, essa terceira parte do neurônio aqui, que é o que a gente chama de axônio. Notem que cada uma dessas partes é composta por algumas outras partes. Então, se a gente olhar, por exemplo, no caso do dendrito, a gente, embora não esteja representado aqui, a gente vai ver num outro slide que o dendrito ele é composto por algumas pequenas organelas que são conhecidos por espinhas dendríticas. O corpo celular, como você vê nesse slide, ele é a parte da célula que carrega toda a informação que todas as outras células carregam, ou que tem a função de manter a vida dessa célula, ou que tem a função de carregar o código genético dessa célula. Então, veja, no soma, ou no soma do neurônio, é onde a gente tem todo o metabolismo energético, como, por exemplo, através das mitocôndrias. É onde a gente tem toda a carga genética no núcleo, DNA e RNA, está tudo no núcleo celular. Então, toda a parte do metabolismo desse neurônio acontece nessa região, e aqui a gente começa a identificar algumas estruturas que são particulares dessas células. Como, por exemplo, já no corpo celular, a gente identifica nessa ponta do corpo celular, a gente identifica isso que é conhecido por axon hillock, ou... ai, meu Deus, fugiu o nome em português. Jesus, já eu lembro. Mas é nessa região da célula onde acontece o cômpito, ou onde acontece o cálculo, que a gente vai ver que os neurônios fazem. Os neurônios, então, no final das contas, eles passam a ser unidades lógicas. Unidade lógica em que sentido? Como é uma unidade lógica de um computador. O que é uma unidade lógica de um computador? É baseada em bits. Então, quando a gente diz que um computador tem 2 bits, por exemplo, o que a gente está dizendo é que aquela unidade lógica pode carregar a informação 1 ou 0. Ela pode estar ligada ou desligada. Com essa simplicidade do que é um bit, a gente consegue criar um computador. Então, a lógica de um computador é criada toda em cima dessa lógica que cada unidade do computador tem a possibilidade
de representar o número 1 ou o número 0. E o simples fato da gente ter mudanças nesses vários números 1 e número 0 que cada uma dessas unidades processam, a gente faz com que um computador funcione. É muito semelhante ao que acontece com o neurônio, como a gente vai ver adiante. E aí o neurônio também tem essa outra estrutura, que é conhecida por axônio, e o axônio é coberto, como a gente vai ver adiante, por várias camadas que são conhecidas por mielina, ou baía de mielina. E eu vou descrever um pouco melhor cada uma dessas partes. Aqui, para que vocês tenham a clareza que, embora a gente apresente o neurônio de uma maneira esquemática, que a gente apresente o neurônio dizendo o neurônio ele é composto por axônios, por um corpo celular e por dendritos. Notem que existe uma variabilidade muito significativa no número e no tipo de neurônio que a gente tem no nosso cérebro. Então, essa imagem que eu trago para você representa basicamente os vários tipos de neurônios que a gente tem no nosso cérebro. Então, notem que a anatomia desses neurônios é muito diferente. E essa anatomia, de alguma maneira, determina o tipo de processamento que esse neurônio vai estar envolvido. Então, exemplos disso. Esse tipo de célula que vocês estão vendo aqui, as células de Purkinje, vocês estão vendo meu mouse? Não, né? Ai, que engraçado. Agora sim, ok. Agora sim. Essas células aqui, que são as células de Purkinje, elas são células que estão muito presentes no nosso cerebelo, que é aquela estrutura que a gente viu na aula passada, que fica aqui na base do cérebro, que forma como se fosse um cérebrozinho pequeno próximo do tronco, posterior ao tronco cerebral. E a gente tem, no lado esquerdo, representadas as células piramidais, que são as células que estão em grande parte presentes no nosso córtex cerebral, que a gente falou também na aula passada. Então vejam, o que eu estou mostrando para vocês é que esses vários tipos de neurônio, com essas arquiteturas diferentes, então veja, olha o neurônio piramidal. O neurônio piramidal tem os dendritos aqui super bem definidos, tá vendo? Tem um corpo celular super bem definido e tem os axônios aqui super bem definidos. Então ele tem uma célula que a gente conhece por simetria linear. Então ela tem uma simetria linear, ou seja, ela começa numa determinada região de dendritos e linearmente ela chega numa região de axônios. Diferente dessas células aqui, que são células do núcleo talâmico, como o próprio nome indica, são células que só estão presentes em alguns núcleos daquela estrutura do diencéfalo que a gente apresentou na aula passada, que era o tálamo, uma estrutura bem central do nosso cérebro. Então veja, ela tem uma estrutura, ela tem uma simetria esférica. É difícil a gente reconhecer nessa estrutura o que é dendrito, o que é axônio. O corpo celular está bem no centro, mas onde é que está dendrito, onde é que está axônio, que é mais complicado. Então são células que não têm uma representação tão clara do que são dendritos e do que são axônios, certo? Então aqui para dizer para vocês que, embora a gente apresente o neurônio com essa visão esquemática do que é um neurônio, olhando para ele, dizendo, ele tem dendrito, ele tem axônio, ele tem soma, ele tem essas partes do corpo, ele tem essas partes celulares, eles variam pra caramba no nosso cérebro. E essa variação também é, em parte, responsável pelas especificidades dos processamentos que cada área faz. Então, aquilo que a gente falou na aula passada começa a ter um pouco mais de clareza nesse slide, que é quando eu apresentei para vocês a ideia que os neurônios, quer dizer, que cada região do cérebro teria mais importância no processamento de algumas tarefas. Então, na aula passada a gente viu o quê? Bom, tinha um grupo de pessoas que achava que cada região do cérebro era responsável por cada função que a gente desempenha, e um outro grupo de pessoas que dizia, não, todas as regiões do cérebro são igualmente importantes para todas as funções, o que importa é como todas as regiões do cérebro se comunicam. Foram essas as duas escolas que a gente apresentou na aula passada. O que eu estou mostrando para vocês aqui, com esse slide, é que a forma dos então, de alguma maneira, influencia no tipo de processamento que aquela região do cérebro desempenha mais adequadamente. Então,
exemplo disso? De alguma maneira, o fato da gente ter esse tipo de células de Purkinje no cerebelo facilita a função do cerebelo de, por exemplo, realizar tarefas motoras em que você precisa de uma grande coordenação, em que eu preciso, por exemplo, fazer esse movimento aqui, ó, de oposição de todos os meus dedos. Esse não é um movimento simples, né? Assim, pra gente parece super simples, mas não é simples. Então, para fazer esse movimento aqui, de tocar um piano, por exemplo, a gente precisa de uma coordenação motora muito fina. E essa coordenação motora muito fina, ela é em parte, e em boa parte, processada pelo cerebelo. A gente precisa do cerebelo para ter essa coordenação fina. O que a gente sabe é que, por exemplo, lesões no cerebelo impedem indivíduos que têm essas lesões a realizarem movimentos de coordenação fina de movimento. Conseguem realizar movimentos mais grosseiros, como, por exemplo, abrir e fechar a mão, mas não conseguem realizar movimentos mais finos, como um movimento de coordenação motora simples, como esse que eu estou mostrando para vocês. Então, isso aqui para trazer a ideia que, em parte, isso vem do fato da gente ter vários tipos de neurônio. Beleza? Então, temos vários tipos de neurônio, mas a gente vai trabalhar dentro daquele nosso esqueminha, dendrito, soma e axônio, para que a gente compreenda um pouco melhor como os neurônios se comunicam. Essa é uma imagem, então a gente vinha falando de esquemas, né? Eu mostrei para vocês 2 desenhos, eu queria só trazer para vocês aqui uma imagem real de um neurônio. Vejam a beleza que é isso aqui, e a complexidade mesmo, né? Quando a gente olha para isso, a gente fala, caramba, que coisa mais complicada é isso aqui, meu Deus. E, principalmente depois que a gente começa a entender que cada pontinha dessa aqui está conectada a outro neurônio. Aí que a gente imagina, quer dizer, a complexidade com a qual a informação se processa nesse cérebro é muito grande. Então isso aqui para mostrar para vocês do lado esquerdo uma foto, né, de microscopia de uma célula de Purkinje, e para mostrar para vocês do lado direito uma foto de uma microscopia de um neurônio piramidal com um zoom dado. Então isso aqui que vocês estão vendo é o corpo celular, e o que vocês estão vendo aqui são os dendritos. Notem que os dendritos, no fundo, não são estruturas lisinhas, super bonitinhas. Está vendo que ela tem um monte de verruga? Essas verrugas, ou espinhas, é o que a gente chama de espinha dendrítica. Então, os dendritos, eles são recheados dessas espinhas dendríticas. Você me pergunta, bom, qual a importância disso? É o fato que, na verdade, cada ponto desse aqui corresponde a um ponto possível de conexão entre um neurônio e outro. Então, o que eu estou dizendo para vocês agora é que não é no terminal do dendrito só que cada neurônio consegue se ligar. Olha a quantidade de ponto que cada neurônio consegue se ligar no outro dendrito. Milhares de pontos. Então, isso significa que, no final das contas, como a gente vai ver adiante, no final da aula de hoje, cada neurônio, a gente tem da ordem de 100 bilhões de neurônios, e cada neurônio se comunica a 10 mil outros neurônios. Quer dizer, realmente com isso a gente imagine um emaranhado de fios que está aqui dentro. Se a gente for pensar que isso aqui é um monte de fio com várias unidadezinhas de processamento e que esses dendritos e os axônios são os fios, façam as contas de a complexidade dessa corrente passando aqui na nossa cabeça o tempo inteiro. Bom, na ponta, então, só para mostrar para vocês que, e também uma foto de um axônio, né, mostrando, isso aqui é uma foto real de um axônio. Então vejam que o axônio, diferente de um dendrito, ele tem uma simetria muito mais simples. Simples no sentido de que a gente não tem aquela quantidade de terminais que tem nos dendritos. Os terminais são bem mais comportados, como são esses aqui. Então, notem, na saída do soma, na saída do corpo celular, a gente tem esse axônio recoberto por essas camadas de gordura, que são essas baías de mielina. E entrecortadas nessa baía de mielina, a gente tem uns buracos aqui conhecidos por nodos de Ranvier.
A gente não consegue entender ainda o motivo e a necessidade da gente ter a baía de mielina e os nodos de Ranvier, mas vai ficar mais claro quando a gente conseguir entender um pouco melhor a fisiologia do neurônio, ou seja, o funcionamento dessas células. Além dos neurônios, então, no nosso cérebro, a gente tem outras células que, na realidade, são em muito... o número dessas células é muito maior do que o número de neurônios que a gente tem no nosso cérebro. Aproximadamente 80% do nosso cérebro é constituído por células que não são neurônios. É constituído por células que são conhecidas por células da glia. E aqui nessa imagem, a gente consegue ver algumas dessas células da glia e eu vou comentar sobre a função de algumas dessas células da glia. O que vocês estão vendo nessa imagem? Em dourado, aqui amarelo, o que vocês estão vendo são os neurônios. Então aqui são os corpos celulares. Veja, aqui eu tenho o axônio. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é a baía de mielina. Olha os nodos de Ranvier aqui no meio. Agora, notem que, além dos neurônios, a gente tem um conjunto de células que aqui estão representadas por verde, roxo e vermelho. E esse conjunto de células é o que eu estou chamando de células da glia. E aqui eu estou trazendo 3 tipos de célula da glia. Um primeiro tipo de célula da glia, tem vários tipos de célula da glia, que eu estou trazendo 3 só como exemplos. Essa aqui eu diria que são 3 importantes tipos de células da glia. A primeiro são essas células aqui que a gente chama de oligodendrogliócito, oligodendrocitoma. Oligodendrócito, desculpa, oligodendrócito. Esse oligodendrócito que está aqui em roxo, veja que ele é uma célula que, na verdade, forma a baía de mielina. Então, essa célula, ela se agarra em várias partes do neurônio e, em parte, essa célula tem a função de dar sustentação física desse órgão, dar sustentação física dos neurônios, manter os neurônios numa determinada região. Essas ligações aqui são feitas basicamente de gordura. Então, o que vocês estão vendo aqui é como se fosse uma organização estrutural mesmo do neurônio, né? Ele está aqui agarrado, essas células estão agarradas a diferentes porções do neurônio, fazendo com que o neurônio fique fixo em uma determinada região. Então, 80% do nosso cérebro é composto não por oligodendrócitos, mas por células da glia de forma geral. Em outras palavras, elas são em boa parte responsáveis por manter o cérebro rígido ou como essa gelatina de gordura. Outras células importantes são essas que vocês estão vendo aqui, que a gente conhece por microglia. A microglia tem vários papéis de manutenção do ambiente e da sobrevivência do neurônio. Então, a microglia, por exemplo, é responsável por fazer a limpeza do ambiente. A microglia, ela é responsável por fazer a fagocitose de corpos estranhos que eventualmente estejam presentes nesse ambiente. E outras funções de suporte também. Aqui em verde, o que vocês estão vendo são os astrocitomas, que é um outro conjunto de células da glia, também super importante. E esse conjunto de células da glia tem vários papéis também, e um papel que eu estou representando aqui é o que a gente vai ver adiante, quando eu falar para vocês de técnicas de neuroimagem funcional, que é uma função desempenhada por astrócitos. E os astrócitos, então, são células que, notem, além de fazer o suporte também, ajudar no suporte dessas estruturas, ele faz uma ligação muito fundamental, que é a ligação entre o sistema vascular, que você está vendo aqui em vermelho, e o neurônio. Ele liga o neurônio ao sistema vascular. Com qual objetivo? Ele promove o que a gente chama de vasorregulação vascular.
Desculpa, vasorregulação cerebral. O que é a vasorregulação? São processos necessários para o funcionamento do cérebro, em que, dependendo da necessidade em uma determinada região do cérebro por oxigênio e por glicose, então se eu tenho uma determinada região do cérebro que está gastando mais energia, mais oxigênio ou mais glicose, a necessidade de oxigênio e de glicose tem que ser aportada pelo sistema vascular. E quem é que sinaliza para o sistema vascular que aquela região do cérebro está precisando de mais oxigênio e de glicose? Os astrócitos. Então, são os astrócitos que sinalizam de que maneira eles entendem a informação, eles detectam a informação da necessidade de mais glicose e de mais oxigênio, e mandam essa informação para o sistema vascular de tal maneira a aumentar o calibre dessa região dos vasos. E quando ele aumenta o calibre, o que acontece? Aumenta o fluxo sanguíneo nessa região, aumenta o aporte de glicose e de oxigênio para essa região. Ok? Então, aqui é para trazer para você, a gente não vai falar muito de células da glia, mas é para trazer para vocês aqui a ideia que, no fundo, a maior parte do nosso cérebro é composto por esse tipo de célula e não por neurônios, como a gente poderia imaginar em princípio. Isso tanto é verdade, gente, que eu diria que se vocês já tiverem ouvido falar de algum tipo de tumor cerebral, os nomes que vocês já ouviram desses tumores são nomes associados a células da glia. Por exemplo, astrocitoma. Quem já ouviu falar de astrocitoma? Quem já ouviu falar de ganglioglioma? Quem já ouviu falar de oligodendrocitoma? Então, todos esses nomes que eu estou dando para você são nomes associados a processos de má formação celular que acontecem nessas células. Então, um astrocitoma é um tumor maligno, pode ser benigno também, mas é um tumor que se dá onde? Nos astrócitos. Então, daí o nome, astrocitoma. Então, a maior parte dos tumores cerebrais que acontecem, eles acontecem em função de uma disfunção nas células da glia. Uma vez que a gente conseguiu compreender um pouco melhor a arquitetura arquitetura dessas células, ou a anatomia dessas células, o meu objetivo agora é que a gente compreenda um pouco melhor como é que essas células se comunicam entre elas. Então, como é que a gente consegue fazer, o que tem de particular nos neurônios que possibilita que elas se comuniquem entre si, que essas células se comuniquem entre diferentes células nervosas. E para que a gente entenda isso, é importante que a gente entenda o conceito de diferença de potencial, que é um conceito que talvez não esteja muito claro ainda, é um conceito do segundo grau, que talvez vocês não estejam muito lembrados dele, então, mas que é fundamental que a gente compreenda para que a gente consiga compreender o funcionamento dessas células. Então, aqui para a gente entender um pouco melhor o que é uma diferença de potencial, eu vou trazer o exemplo de uma diferença de potencial gravitacional. E aqui o que eu estou mostrando para você são duas caixas de água, uma caixa de água com um nível maior do que a outra caixa de água, e aqui no meio, entre essas duas caixas de água, eu posicionei uma torneira. O que acontece, o que vai acontecer se eu abrir essa torneira que conecta um lado do tanque ao outro lado do tanque? Então, basicamente, a nossa intuição leva a crer que quando eu retirar essa torneira, o nível da água dos dois tanques vai ficar igual. De onde vem essa tendência do sistema físico, de forma geral, de sair dessa configuração para chegar nessa configuração? A variável física que a gente descreve para tentar
compreender um pouco melhor essa situação é a variável física de potencial gravitacional. Essa variável física de potencial gravitacional, ela representa dizer aqui que o potencial gravitacional de um lado do tanque é diferente do potencial gravitacional do outro lado do tanque. De onde vem essa diferença de potencial gravitacional? Pelo simples fato desse lado do tanque ter mais água, ter uma altura maior do que esse lado do tanque. Então, quando eu abro essa torneira, a tendência desse sistema é equalizar os dois lados do tanque. Em termos físicos, como é que a gente descreve esse problema? A gente diz que antes existia uma diferença de potencial gravitacional entre os dois lados do sistema, que quando eu abri a torneira, essa diferença de potencial gravitacional entre os dois lados do tanque deixou de existir. Então agora, nessa situação aqui, o potencial gravitacional desse lado do tanque é idêntico ao potencial gravitacional desse outro lado do tanque. Tá claro, gente, até aí? Beleza? Ok. Onde é que isso se liga aos neurônios? Bom, o fato é que o principal diferencial dos neurônios, quando comparado a outras células do nosso corpo, vem da habilidade que essas células têm de propagar corrente elétrica. Então, essas células, elas têm uma propriedade na sua constituição que permite com que elas propaguem corrente elétrica no seu interior e façam cálculos, entre aspas, de potencial elétrico. Cálculos, porque quando a gente fala de cálculo parece que o neurônio está pensando, mas no fundo o neurônio é uma unidade de cálculo. Então ele calcula diferenças de potencial de certa maneira e reage a essas mudanças de potencial de alguma forma. Então o que a gente vai entender nos próximos slides é a maneira pelo qual os neurônios conseguem propagar uma corrente elétrica. Então, qual é a origem dessa corrente elétrica e quais são os mecanismos biológicos pelos quais essa corrente elétrica se propaga pelos neurônios. Então, para a gente entender isso, a gente precisa entender alguns conceitos da física associados ao potencial, só que nesse caso, não mais o potencial gravitacional, nesse caso um outro tipo de potencial, também que carrega a nossa intuição, que é o potencial elétrico. Então vamos entender um pouco mais o potencial elétrico. Imagine que eu tenho esse fio aqui, como vocês estão observando, isso aqui é um fio. Nesse fio eu tenho um conjunto de cargas positivas que estão sendo representadas aqui por vermelho e um conjunto de elétrons que estão sendo representados aqui em roxo. Se esse fio estiver solto, então eu tenho um fio aqui na minha mão, existe na intuição de vocês algum movimento de carga? Existe corrente elétrica passando por esse fio? Se ele estiver aqui solto na minha mão sem estar ligado em lugar nenhum? Não. Boa, não tem. O que acontece se eu ligar este fio na tomada? Então, o que é uma tomada? Uma tomada é uma bateria que provoca uma diferença de potencial entre um lado do fio e o outro lado do fio. O que é uma tomada em relação ao exemplo anterior do potencial gravitacional? A tomada é uma fonte de energia que leva o sistema dessa configuração estável, neutra, para essa configuração instável. É isso que essa fonte de energia fornece. O semelhante aqui, gente, seria eu pegar em um lado, eu abrir essas duas tampas aqui e de um lado eu vou colocando uma mangueira que injeta água aqui com muito volume.
Se eu fizer isso, o que, que vai acontecer? Esse lado vai ficar sempre mais alto do que esse, mas vai ter sempre se a torneira tiver fechada, ele vai vazar pelo lado de cá. Se eu abrir a torneira, o que, que vai acontecer? Vai ficar água passando por esse cano, concorda? Tá claro, gente, para todo mundo esse exemplo? É a mesma coisa aqui. Se esse fio está desligado, ele está parado, não está passando elétron. Vamos pensar nesses elétrons se movimentando como sendo a água passando pelo cano. Então, se os dois lados do fio, ou seja, os dois lados do tanque, tiverem com o mesmo potencial, não vai ter diferença de potencial entre um lado do tanque e o outro lado do tanque, nesse caso o fio. Se não tem diferença de potencial entre um lado do tanque e o outro lado do tanque, não tem movimento de água, assim como no caso do fio, se não tem uma diferença de potencial entre um lado do fio e o outro lado dos fios, não há movimento de carga. Tá claro, gente? O que acontece se eu ligar uma diferença de se eu ligar uma fonte de energia que cria uma diferença de potencial entre um lado e outro? Esses elétrons vão se movimentar de um lado para o outro. Então, notem que, de forma geral, eles estão aqui nesse movimento aleatório, mas, de forma geral, existe o aparecimento de uma corrente elétrica. Ou seja, existe o aparecimento de um movimento de elétrons de um lado do fio para o outro lado do fio. Esse aqui é a intuição que a gente tem de um exemplo real, de uma bateria. Então, o que eu tenho aqui? Um fio, era o fio solto que a gente tinha antes, só que agora eu liguei esse fio numa bateria. O que essa bateria tem? Quando eu digo que é uma bateria de 9 volts, o que eu estou dizendo é que a diferença de potencial entre um lado da bateria e o outro é 9 volts. Quando eu tenho uma bateria dessas fininhas, palito, que diz que é 1,5 volt, o que ela está me dizendo? Que a diferença de potencial entre um lado da bateria e o outro lado da bateria é 1,5 volt. Quando eu ligo, então, essa bateria num fio, se esse fio tiver elétrons, então um fio condutor que tem elétrons, o que vai acontecer com esse sistema? Ele vai movimentar elétrons de um lado para o outro. Então, ele vai fazer aparecer um movimento nesse fio. Como... desculpa, gente. Ele vai fazer aparecer um movimento nesse fio, como isso que vocês estão vendo. Um movimento de elétrons no fio, proporcionado por essa fonte que eu liguei no fio, que é a bateria. Então, essa diferença de potencial levou a movimentação de íons. E aqui eu estou falando elétrons porque num fio é o único íon que eu tenho. Mas agora imagine que eu tenho uma bacia de água, cheia de água e sal. Se eu ligar um fio de um lado dessa bacia e um outro fio do outro lado dessa bacia e colocar uma bateria nesse fio, o que vai acontecer? Os íons vão se movimentar dentro desse líquido, dentro da água, de um lado para o outro. Os íons positivos vão se movimentar para o polo negativo da bateria e os íons negativos vão se movimentar para o polo positivo da bateria. Ok, gente, até aí? Tranquilo? Desculpa pela aula de física, mas enfim, acho que vai ser importante para a gente entender aí um pouco melhor como é que o neurônio faz isso. O último passo dessa aula de física é dizer para vocês, então, que a gente tem hoje instrumentos que conseguem medir diferença de potencial em sistemas. Que instrumentos são esses? Esse aqui é o principal deles, um multímetro. Vários de vocês já devem ter mexido no multímetro, com certeza todos já viram um multímetro, mas o multímetro ele é composto basicamente por dois terminais, que é o que você está vendo aqui, um terminal vermelho e um terminal preto, e um mostrador. E isso aqui significa o quê? Que se eu colocar esse terminal aqui, vermelho, em um lugar, em um buraco da tomada, e colocar o terminal preto no outro buraco da tomada, o que esse medidor aqui vai me dar aqui em Natal? 220 volts. Então, o que ele vai me dizer é que a diferença de potencial entre um lado da tomada e o outro lado da tomada é 220 volts.
Tanto é que se eu ligo um lado da tomada ao outro lado da tomada com uma luz, porque o que é uma luz? É um fio que no meio tem uma resistência aqui, ó. Então vem elétrons desse lado, passa por essa resistência, aquece essa resistência e essa resistência brilha. Então o que a luz está mostrando para você? Que existe uma movimentação de elétrons entre um terminal da bateria e o outro terminal da bateria, e essa movimentação de elétrons está sendo responsável por essa luz acender. Se eu ligar essa luz, se eu pegar uma luz que eu comprei lá em São Paulo, que é 110, e ligar essa luz aqui em Natal, que é 220, o que vai acontecer com a luz? Ela vai queimar. Por que ela vai queimar? Porque se eu ligar numa diferença de potencial de 220, vai passar muito mais elétron do que ela foi fabricada para passar. Como vai passar muito mais elétrons, ela derrete. Basicamente é por isso que ela queima quando ela chega aqui. Beleza? Vamos lá, mais um pouquinho. Chegamos no neurônio de novo, não tem mais... agora a gente vai usar, então, esses conceitos de medida que a gente fez até agora, quer dizer, medida desse sistema físico, e entender um pouco melhor como essas medidas desse sistema físico se associam à compreensão de como um neurônio funciona. Então, qual é o exemplo que eu tenho aqui para vocês? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, um neurônio, aqui dendritos, uma representação de um neurônio, né? Dendritos, o soma e o axônio aqui do neurônio. Esse neurônio está dentro de um líquido condutor, então um líquido cheio de íons, água e sal, sei lá, qualquer coisa que conduza. E aqui o que eu tenho é um multímetro, um medidor de diferença de potencial, certo? Se eu pegar esse multímetro e colocar os dois terminais do multímetro nesse espaço intersticial, ou do interstício entre neurônios, então nesse espaço aqui que não tem neurônio, certo? Eu não estou pegando nenhum neurônio, estou colocando aqui tudo nessa piscininha do lado de fora do neurônio. Se eu colocar ele aqui, eu noto que não existe diferença de potencial entre essas duas regiões do espaço. Então, essas duas regiões têm o mesmo potencial. Se elas têm o mesmo potencial, não tem movimentação de carga, não tem nada aqui. Beleza até aí? Tranquilo. Agora, veja o que acontece se eu pegar um neurônio em repouso e ligar agora um dos terminais do meu multímetro na região interna do neurônio, dentro do neurônio, e colocar o outro terminal do multímetro do lado de fora do neurônio. Isso aqui mostra uma primeira característica muito curiosa do neurônio, que é o fato de que, embora ele esteja em repouso, existe uma diferença de potencial entre o meio interno e o meio externo dele. Agora a gente precisa talvez entender de onde é que vem essa diferença de potencial, e para a gente entender de onde é que vem essa diferença de potencial, a gente precisa dar um zoom na parede, na membrana que separa o interior do neurônio do exterior do neurônio. Que membrana é essa? Essa membrana que vocês estão vendo representado nessa figura, que representa efetivamente o que acontece na parede do neurônio. E o que você observa é que na parede do neurônio existe uma camada de gordura, uma camada bilipídica, como geralmente as pessoas se referem ou seja, duas camadas de gordura. E a gente sabe que gordura é isolante. Então, quando você coloca um eletrodo no exterior do neurônio e um outro eletrodo no interior do neurônio, você mede uma diferença de potencial que é da ordem de menos 70 milivolts. Notem, bem pequenininha, né? A tomada aqui é 220 volts, que é grande pra caramba. A bateria é 1,5 volt. Então, a gente está falando aqui de 75 milionésimos de volt.
Bem pequenininha a diferença de potencial que a gente consegue medir. E de onde é que vem, então, essa diferença de potencial? Vem basicamente do fato que existe uma diferença de íons entre o meio interno e o meio externo. Tem mais íons negativos no interior do neurônio, a gente não sabe ainda por quê, eu estou só apresentando para vocês um dado. A gente vai entender de onde é que vem essa diferença. Mas o que a gente está começando a compreender aqui é que existe uma diferença de potencial entre o meio interno e o meio externo do neurônio. Essa diferença de potencial, para ela ser mantida, ela precisa de uma barreira isolante entre um lado e outro, é como a torneira das duas caixas d'água. Eu isolo um lado do outro. No caso das duas caixas d'água, eu coloquei uma torneira no meio. Se eu coloquei uma torneira, eu consigo manter desbalanceado, concorda? Se eu tenho uma torneira, eu consigo fazer com que um lado da caixa d'água tenha mais água do que o outro. É a mesma coisa aqui. Para que eu consiga manter, então, uma diferença de potencial entre o meio interno e o meio externo, eu preciso isolar o meio interno do meio externo. De que maneira eu isolo? A partir de uma camada isolante de gordura que existe na parede do neurônio. Claro, gente, até aí? O que a gente entendeu? Então, tem a camada de gordura, tem uma camada isolante, consegue manter uma diferença de potencial e agora a gente deu o próximo passo, que é entender que essa diferença de potencial tem origem em uma diferença de cargas presentes no lado interno do neurônio em comparação ao meio externo do neurônio. No meio interno do neurônio, a gente tem mais cargas negativas. No meio externo do neurônio, a gente tem mais cargas positivas. Ok? A gente não sabe ainda, mais uma vez, a gente não sabe de onde vem isso. Eu só estou apresentando a vocês um fato. Se você for lá e medir, você vai ver isso. Se você der um zoom, você vai ver que tem uma camada que permite o isolamento. Se você fizer uma análise um pouquinho maior, você vai ver que essa diferença vem da diferença de... Desculpa, gente. Vem da diferença de íons que existe entre o meio interno e o meio externo. Ok? Até aí? Beleza. Isso é o que a gente vai chamar de potencial de repouso. Então, o nome de potencial de repouso vem de que fato? O neurônio está em repouso, ele não está exercendo nenhuma atividade fisiológica. É isso que eu estou chamando de neurônio em estado de repouso, e daí o nome potencial de repouso. Beleza? Ok. Agora a gente tem interesse de tentar compreender um pouco melhor de onde vem essa diferença de potencial. Então, a gente sabe que existe uma diferença de potencial entre o meio interno e o meio externo dos neurônios. E essa diferença de potencial... Obrigado, Pedro. Essa diferença de potencial, ela, então, deve ter origem em algum desbalanço entre o meio interno e o meio externo, que faz com que apareça essa diferença de potencial de menos 70 milivolts, diferença de potencial de repouso, entre o meio interno e o meio externo. De onde é que vem essa diferença de potencial entre o meio interno e o meio externo? Então, a gente tem na membrana celular, na parede celular, então o que a gente está vendo aqui é uma parede celular de um neurônio, representando aqui a camada bilipídica, e percebam que ao longo dessa camada bilipídica tem uma série de estruturas que são conhecidas por canais iônicos. Então, esses canais iônicos, basicamente, são estruturas que ligam o meio interno ao meio externo do neurônio. O que esses canais têm? Então, eles são compostos basicamente por proteína. Então, uma proteína ligando o meio interno ao meio externo.
E essa proteína, ela possui um poro, ela possui uma passagem entre o meio interno e o meio externo. O que essa proteína faz, então? O que esses canais iônicos fazem? Depende do tipo de canal iônico. Então, o que a gente vai ver é que a gente tem basicamente 3 tipos de possibilidade de passagem entre o meio interno e o meio externo. O primeiro tipo de passagem, então, se dá basicamente pelo que a gente conhece por gradiente químico. O que é o gradiente químico? É a ideia, então, se eu tenho uma diferença de íons entre o meio interno e o meio externo, existe uma perspectiva que a concentração de íons e de substâncias em uma determinada região do espaço, ela se difunde naturalmente por todas as regiões do espaço à medida que o tempo passa. Onde é que a gente tem essa intuição? Imagine um perfume. Se você coloca um perfume num canto da sala, depois de algum tempo, aquele perfume está em toda a sala. Essa é a ideia do que a gente chama de gradiente de difusão química. Em outras palavras, o sistema tem a tendência de tentar homogeneizar os mesmos elementos. Então, se eu tenho íons de sódio, se eu colocar um pouquinho de íon de sódio numa determinada região do espaço, existe um processo de gradiente químico que vai fazer com que esse íon se distribua por todo o espaço. Isso é o que eu estou chamando de gradiente químico. Gradiente químico por quê? Porque é relacionado àquele elemento, àquela substância, àquele íon. Por isso que eu estou chamando de gradiente químico. Então, o que eu estou dizendo para você é que se eu tiver íons de potássio aqui, eu soltar íons de potássio, eles vão se espalhar. Se eu tiver íons de sódio, vão se espalhar. Se eu tiver água, vai se espalhar. Se eu tiver qualquer coisa que eu colocar numa determinada região do espaço, a tendência daquela substância química é que ele se espalhe através de todo o espaço, de tal maneira a ficar o mais homogeneamente distribuído por todo o espaço, que é o que a gente tem a noção nesse slide aqui, que à medida que o tempo passa, essa região central vai se difundir, então ela vai se difundindo por todo o líquido. Devagarzinho, ela vai conquistar todo esse líquido. Além do gradiente químico, a gente tem uma outra coisa que é o que a gente chama de gradiente elétrico, que é o que a gente já falou, da diferença de potencial elétrico entre o meio interno e o meio externo. Então, e que vocês estão vendo nesse slide, seria a representação de um neurônio em estado de repouso. O que a gente está observando aqui? A primeira coisa é que tem íons diferentes entre o meio interno e o meio externo. Percebam que no meio externo tem muito mais íons de sódio do que o meio interno. Percebam que o meio interno tem muito mais íons de potássio do que o meio externo. Percebam que entre um meio e o outro meio existe uma camada bilipídica isolante. E existe nessa camada bilipídica o que a gente chamou de canais iônicos, que a princípio permitem a passagem de não só íons, mas permitem a passagem de moléculas do meio interno para o meio externo, de algumas formas. Então, como eu havia falado para vocês, tem vários tipos de canais iônicos, que é o que a gente vai discutir já já. O que eu queria trazer nesse slide é que nessa configuração de repouso do neurônio, como vocês estão vendo aqui, por existir esse desbalanço de potássio e de sódio entre o meio interno e o meio externo, existe um gradiente químico. O que eu estou chamando de gradiente químico? Existe um potencial que, se esses íons puderem passar pelos canais, eles vão se difundir livremente pelos canais. Por que eles vão se dividir livremente pelos canais? Por uma propriedade do gradiente químico que a gente viu. Que se ele puder, ele vai se espalhar. Então, aqui a gente está vendo que durante o processo, para eu manter o neurônio nesse estado de repouso,
de alguma maneira tem que ter um processo que mantenha o desbalanço de íons entre o meio interno e o meio externo. Por quê? Porque, naturalmente, esse sistema tenderia a encontrar um balanço. E o que eu estou dizendo para vocês é que, naturalmente, esse sistema é desbalanceado. Então, a gente vai ter que tentar no próximo passo. A gente já está entendendo que existe como o Darcy levantou anteriormente. A gente já entende que existe um desbalanço de íons entre o meio interno e o meio externo. E esse desbalanço de íons entre o meio interno e o meio externo é o responsável pelo aparecimento da diferença de potencial entre o meio interno e o meio externo, então aqueles menos 70 milivolts. Tem origem no fato que eu tenho mais carga negativa no meio interno do neurônio e mais cargas positivas no meio externo do neurônio. Se eu deixasse, a princípio, se eu abrisse todos esses canais, o que iria acontecer com esse sistema? Ele ia balancear de tal maneira a não ter mais gradiente químico e não ter mais gradiente elétrico. Ele ia balancear íon e ia balancear elemento químico, de tal forma a zerar a diferença entre concentração daqueles íons no meio interno e no meio externo e a diferença na concentração de cargas positivas do meio interno para o meio externo. Tá claro, gente, até aí? Beleza? Massa. De onde é que... então, quais são os tipos de passagem? Então, o que a gente está vendo é o seguinte, de alguma maneira, se eu deixar aberto, ele passa. Mas se ele não está passando, quer dizer, se em repouso tem um desbalanço, quer dizer, tem que ter alguns mecanismos que fazem com que ele não possa passar. Tá claro, gente, até aí? Então, quais são os tipos de passagem que a gente tem pela membrana? Aqui, o que eu queria chamar a atenção para vocês são 3 tipos de passagem. Vocês nem precisam ler mesmo, mas são 3 tipos de passagem. O primeiro tipo de passagem é o que eu estou chamando de difusão livre. O que é difusão livre? Existe, mesmo na camada bilipídica, existem certos íons que são tão pequenos que conseguem atravessar a camada bilipídica. Tipos de íon, óxido nítrico, por exemplo. Então, NO é um íon que se difunde muito facilmente por diferentes estruturas. Então, o íon de NO, ou outros íons, íons muito pequenos, conseguem passar livremente pela camada bilipídica. O outro tipo de difusão, para que a difusão aconteça, eu preciso de um canal iônico, eu preciso de uma abertura, ou seja, os canais iônicos eles estão na camada do neurônio basicamente para permitir a passagem de íons maiores, porque os íons menores passam livremente. Os íons maiores não, são bloqueados. Quais íons maiores? Por exemplo, sódio e potássio. Como a gente viu no slide anterior, existe uma concentração muito maior de potássio no interior da célula do que no exterior. Existe uma concentração muito maior de sódio no exterior da célula do que no interior. Certo? Então, para esses íons, para que íons maiores possam passar, eu preciso do canal iônico, porque ele não consegue atravessar a barreira. O que é o canal iônico? É um poro, é uma brecha. E aqui eu queria mostrar para vocês 2 tipos de canais iônicos que são fundamentais para a comunicação entre neurônios. O primeiro tipo de canal iônico é o que a gente chama de canal iônico não específico. Então, um canal iônico não específico é aquele que se abre e, quando ele está aberto, qualquer íon passa por ele. Então, isso significa dizer que se eu tiver a abertura de canais iônicos não específicos, o que vai acontecer com a dinâmica desse neurônio aqui? Então, digamos que que a gente está vendo aqui em laranja seja um canal iônico não específico. Quando ele abrir, ele vai permitir a passagem de qualquer íon. Se ele permitir a passagem de qualquer íon, o que vai acontecer com esse sistema? Ele vai tentar balancear tanto o gradiente químico quanto o gradiente elétrico. Ou seja, ele vai equilibrar os íons no meio interno e no meio externo e vai equilibrar as moléculas daquele tipo no meio interno e no meio externo.
O que é abrir um canal inespecífico? É abrir a torneira do tanque, gente, que a gente tinha falado antes. Então, se eu abrir a torneira desse tanque aqui, o que vai acontecer? Ele vai equilibrar. Então, vai equilibrar de qual maneira? Vai equilibrar de tal forma que o número de íons de potássio no meio interno seja igual ao número de íons de potássio no meio externo. E o número de íons de sódio no meio externo vai ser igual ao número de íons de sódio no meio interno. Isso acontece para canais inespecíficos. Tá claro, gente? Tá aí? E a gente tem agora um terceiro tipo de canal, que são os mais interessantes, que é o que a gente chama de canais específicos, que são esses canais que eu estou colocando aqui em azul. O que são canais específicos? São canais que se abrem só para um tipo de íon. Então, se eu tenho um canal específico de sódio, o canal específico de sódio é um tipo de canal que, quando está aberto, só permite a passagem de sódio. Canal de potássio. Quando o canal de potássio está aberto, ele só permite a passagem de potássio. Então, isso é o que a gente chama de canais específicos. Eles são específicos para certos íons. Só para que vocês tenham uma noção mais clara, que quando eu digo que eu tenho um canal específico para sódio, a complexidade disso é muito maior do que o que vocês estão imaginando agora, porque certamente vocês estão imaginando que existe um único tipo de canal de sódio. Mas existem vários tipos de canais de sódio. Embora ele só abra para sódio, o que determina a abertura e fechamento dele varia significativamente. Então, a abertura e fechamento dos canais iônicos tem uma dinâmica muito própria daquele canal iônico. Isso é tão importante, gente, que você tem pesquisadores hoje em dia que são especialistas em um tipo de canal de sódio ou um tipo de canal de potássio. A única coisa que a pessoa sabe profundamente tudo sobre um tipo específico de um canal de sódio, dentre 20 canais de sódio possíveis que você tenha. E por que isso é importante? Porque muitas vezes é a dinâmica do canal daquele canal específico que responde a certas doenças, dor de cabeça, por exemplo. É muito típico isso. Então, várias das medicações que você utiliza para dor de cabeça são medicações que atuam em canais específicos de potássio, por exemplo. Num tipo de canal de potássio que você sabe que está ligado à dor de cabeça. Então, só para dizer para vocês que aqui, do jeito esquemático que eu estou apresentando, pode parecer muito simples a maneira como esses canais se abrem ou se fecham, mas existe uma complexidade muito significativa nesses processos de abertura e de fechamento dos canais. Bom, pessoal, então a gente conseguiu entender a gente conseguiu descrever o sistema até agora. Mas até agora a gente não conseguiu entender de onde vem esse desbalanço. Em outras palavras, a gente viu até agora que existe o desbalanço. A gente viu até agora que a gente consegue medir esse desbalanço. Mas a gente não consegue entender a gente não consegue entender ainda a origem desse desbalanço de íons. Então, por que nos neurônios, como que os neurônios fazem para manter esse desbalanço químico entre íons no meio interno, químico e elétrico, né, de íons entre o meio interno e o meio externo da membrana. Como é que ele faz isso? Então, para a gente conseguir entender melhor como é que ele faz isso, veja, é importante que a gente volte para o exemplo da caixa d'água de novo. Porque a minha pergunta aqui é como é que eu faço, porque o que a gente está vendo aqui é que existe um desequilíbrio entre o meio interno e o meio externo. A minha pergunta para vocês é como é que eu crio esse desequilíbrio? Na pergunta da caixa d'água é como é que eu faço para que um lado da caixa d'água tenha mais água do que o outro lado da caixa d'água. Então, em parte, esse desequilíbrio é mantido pelo fato de eu ter uma torneira. Então, a torneira é que faz com que a torneira aqui, o análogo, seria a camada bilipídica dos neurônios. Então, essa camada bilipídica que mantém, de alguma maneira, faz com que a evolução daquele sistema não seja tal qual a equilibrar os dois lados da água ou equilibrar os dois lados da concentração de íons.
Mas para ele chegar nessa situação, a gente precisou, de alguma maneira, colocar mais água de um lado, concorda? Como é que eu precisei gastar energia? Porque o que eu estou tentando dizer para vocês, gente, é que o sistema, naturalmente, ele não vai evoluir para ter um lado da caixa com mais água e o outro lado da caixa com menos água. Tá claro o que eu estou dizendo? Eu preciso, de alguma maneira, interferir nesse sistema. Ativamente. Eu preciso gastar energia ativamente para fazer com que um lado da caixa d'água tenha mais água do que outro, ou que um lado da parede dos neurônios tenha mais íons do que o outro. Que processo é esse? Esse mecanismo é o que a gente conhece por bomba de sódio e potássio. Então, existe um mecanismo no nosso cérebro que gasta energia, e que, na verdade, a gente vai ver adiante que gasta muita energia, para manter um desequilíbrio químico e elétrico entre o meio interno e o meio externo dos neurônios. Como é que funciona essa bomba de sódio e potássio? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui que eu trouxe para vocês. Então vejam, o que eu estou representando aqui é a camada bilipídica. O que eu estou representando são os íons de sódio, que a gente já sabe que tem em maior concentração do lado de fora, e os íons de potássio, que a gente já sabe que tem maior concentração do lado de dentro. E aqui representando um canal que participa desse processo da bomba de sódio e potássio. Então, olha que mecanismo fino esse para manter o potencial de repouso em menos 70 milivolts. The sodium-potassium pump is an active transport mechanism. Então, o que eu vou traduzindo para vocês, o que ele está dizendo aqui, a bomba de sódio e potássio é um transporte ativo, então gasta energia de íons, um transporte ativo de íons que gasta energia. 3 sodium ions bind to the protein channel and an ATP provides. Como é que começa esse sistema? Então, nesse canal, 3 íons de sódio se ligam nesse canal, e depois que esses 3 íons de sódio... Gente, isso é uma cascata tão linda, é tão bonito a forma como esse processo se dá, e eu queria que vocês entendessem que é um processo que é desencadeado pela etapa anterior desse sistema, pela configuração anterior desse sistema. O que eu estou querendo dizer com isso? No início... o sistema está dessa forma. Quando ele está dessa forma, essa proteína, que isso aqui é um canal, uma proteína, tem uma maior afinidade, nessa configuração, ela tem uma maior afinidade a sódio. Então, nessa configuração, naturalmente, o que acontece é que 3 íons de sódio, por afinidade, vão se ligar nesse canal. Quando ele chega nessa configuração, esse canal agora, que é uma proteína, agora com 3 íons de sódio, ela mudou a sua conformação. Quando a proteína muda um pouco a sua conformação, ela agora fica mais atraente a uma molécula de ATP. Então, nessa configuração, se liga uma molécula de ATP a ela. Quando essa molécula de ATP se liga ao canal, ela fornece a energia necessária para que o canal mude a sua conformação de novo. E aí, como é que ele muda a sua conformação? Olha o que acontece com ele fornece energia, fica esse fósforo ligado ao canal. Forneceu energia, quando ele fornece energia, o canal muda a sua configuração. E olha como é que ele vai mudar a sua configuração. Ele vai abrir para o meio externo. Quando ele abrir para o meio externo, aí olha a loucura que acontece. Quando ele abre para o meio externo com essa molécula de fósforo aqui ligada para ele perde a afinidade ao sódio. Nessa configuração, com esse fósforo ligado ao canal, a molécula perde afinidade ao sódio. Então, ele libera sódio com a configuração para o lado de fora. Aí, o sódio sai da molécula. Quando ele sai da molécula, nessa configuração, a molécula perde a afinidade a esse fósforo que está ligado nele. Então, o que acontece? Ele libera o sódio e perde esse fósforo.
Aí agora, nessa configuração, o canal ele vai ficar com muita afinidade ao potássio. Has a high affinity for potassium ions, and two of these ions now bind to the channel. E agora, 2 íons de potássio, olha como é o canal. O canal tem 3 vacâncias para sódio e 2 vacâncias para potássio. Nessa configuração agora, ele fica com alta afinidade ao potássio. Fica com alta afinidade ao potássio, agora ele vai perder esse fósforo. This binding again causes a change in the shape of the protein channel, and this conformational solta o fósforo, muda a conformação para o meio interno de novo. Muda para o meio interno. Nessa configuração, ele é a configuração inicial. Então, na configuração inicial, ele tem afinidade por quem? Sódio. Significa que ele vai liberar esses potássios. This release allows the channel to revert to its original shape, and as a result, the potassium ions are released inside the... Voltou para onde? Para o início. Quando voltar para o início, agora ele tá nessa configuração, o que vai acontecer com ele? De novo, nesse canal ele tem alta afinidade para... Nessa configuração, o canal tem alta afinidade para quem? Sódio. Aí vai continuar tudo de novo. In its original shape, the channel has a high affinity for sodium ions. Liga o ATP, fica um fosfato. Vai os 3 sódios para fora. Fica com maior afinidade para o potássio. Entra o potássio, perde o fósforo, muda a configuração do canal, perde a afinidade para potássio, volta para a configuração inicial e assim sucessivamente. Daí o nome bomba de sódio e potássio. Notem que essa bomba promove um desequilíbrio tanto elétrico quanto químico. O desequilíbrio químico vem da onde? Vem do fato que ele agora está mandando 3 íons de sódio para fora, então está aumentando a concentração de sódio no exterior da célula e colocando 2 íons de potássio para dentro, significa dizer, aumentando a concentração de potássio no interior da célula. Se abrir um canal de difusão inespecífico, o que vai acontecer? Naturalmente, o potássio vai tentar sair da célula, o sódio vai tentar entrar na célula por esse desbalanço inicial. Só não consegue fazer porque tem a camada bilipídica. Então, esse primeiro desequilíbrio é o químico. Acúmulo de sódio no exterior, acúmulo de potássio no interior. E o segundo desequilíbrio? Elétrico. Por quê? Porque eu estou mandando 3 cargas positivas para fora e trazendo 2 cargas positivas para dentro. Significa dizer que ele vai ficar mais positivo do lado de fora do que do lado de dentro. Entendemos de onde vem o menos 70 milivolts. O menos 70 milivolts vem de um processo ativo de gasto de energia significativo por parte dos nossos. A gente vai ver que esse processo aqui é responsável por mais de 80% do gasto de energia do nosso cérebro, só para vocês terem uma ideia. Então, mais de 80% de ATP que é consumido pelo nosso cérebro vem desse processo. Bom, com esse processo, então, a gente mantém, gente, o menos 70 milivolts do lado de fora, ativamente o tempo inteiro. Se o neurônio está em repouso, ele está fazendo isso. A gente viu agora o que acontece com o neurônio em repouso, mas o que acontece quando tem um estímulo agora no neurônio? Então, o que é um neurônio ativo? Por enquanto, a gente só está falando de neurônios que estão ali em repouso, tentando manter a configuração de repouso deles. E, curiosamente, a configuração de repouso deles é tal qual que ele gasta uma quantidade de energia enorme para se manter com aquela diferença de potencial de menos 70 e o desbalanço de íons entre o meio interno e o meio externo. O que acontece, então, gente, quando o neurônio sofre algum tipo de estímulo? Então, é importante a gente entender primeiro o que é um estímulo. Um estímulo sobre o neurônio, ele pode ter várias naturezas diferentes. Então, a gente pode entender um estímulo como sendo um estímulo de pressão. Então, quando eu tenho se eu apertar se eu pressionar uma determinada parte de um neurônio,
Se eu mudar a temperatura de uma determinada região, se eu mudar a constituição química daquela região que o neurônio está, se eu mudar a temperatura, se eu mudar a diferença de potencial daquela região. Então, tudo isso, todos esses exemplos, pressão, temperatura, mudança química, mudança elétrica naquela região, todos esses são exemplos do que eu estou chamando de estímulo de um neurônio. Aqui do lado direito, aqui eu estou representando dois tipos de estímulos. Nesse primeiro tipo, dois tipos de estímulos que são muito comuns na neurofisiologia. O primeiro tipo de estímulo é o que você chama de voltagem dependentes, ou seja, são canais que se abrem e se fecham, baseado em estímulos associados à a mudanças de voltagem que acontecem nessa região. Mudanças de voltagem que têm origem onde? Por exemplo, numa chegada de muitos íons positivos nessa região, fazendo com que a diferença de potencial agora saia de menos 70 para menos 50, por exemplo. Então, isso aí pode ser um dos mecanismos que faz com que canais que estão naquela região, que sentiram uma mudança de voltagem, se abram. Exemplos típicos disso por exemplo, quando eu toco o meu dedo. O que está fazendo com que o toque de um dedo no outro seja sentido? No fundo, é uma deformação mecânica que você promoveu na ponta do seu dedo, que está fazendo com que essa informação mecânica seja traduzida em informação elétrica, e essa informação elétrica agora vai ser interpretada por porções do neurônio que estão aqui na ponta do meu dedo. Então isso aí vai fazer com que eu tenha uma maior possibilidade de contato mesmo, e esse contato vai fazer com que eu desencadeie um sinal elétrico através do meu dedo que é interpretado pelo meu cérebro. Então isso é o que eu estou chamando de estímulo. Quando eu sinto um estímulo doloroso, quando eu sinto uma mudança de temperatura, por exemplo, em alguma coisa, quer dizer, esses todos são exemplos de estímulos que efetivamente levam à mudança do potencial elétrico na membrana neuronal. Outro exemplo disso é o que eu estou representando aqui embaixo, que são canais dependentes de ligantes. O que é um ligante? É uma molécula específica, e essa molécula específica, quando ela se liga no canal, ela faz com que aquele canal se abra. E a gente vai ver que esse é um mecanismo super importante na propagação de estímulos elétricos entre neurônios. Então, a abertura de canais a partir da modulação de sinalizadores, de moléculas que são sinalizadores e que também conseguem abrir aqueles canais. Então, vejam, agora lembrem que aqui a gente está sempre tratando de canais específicos. Note aqui em cima, eu estou colocando dois canais diferentes de cálcio, eu estou colocando um canal de potássio e estou colocando um canal de cloro. Aqui embaixo também eu estou falando de um canal específico, como por exemplo esse canal de cálcio aqui, porque está da mesma cor. Então aqui o que eu estou mostrando para você é que algumas moléculas conseguem abrir canais de cálcio, outras moléculas conseguem abrir canais de potássio, outras moléculas conseguem abrir canais de sódio. E a gente pode ser mais específico ainda, eu posso dizer para você que algumas moléculas abrem alguns tipos de canal de potássio, algumas moléculas abrem alguns tipos de canal de sódio. Não é à toa, gente, que, como eu havia falado para vocês, tem muita gente que se especializa na compreensão de canais específicos. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que trabalhou durante 10 anos em um canal específico de potássio que era aberto por pelo veneno da jararaca. Por que isso era interessante? Porque essa molécula no veneno da jararaca, que abria o canal de potássio, virou futuramente um remédio para dor de cabeça.
porque agora você sabe que é tão específico, quer dizer, as moléculas modulam canais tão específicos que com isso você consegue atingir sintomas cada vez mais específicos também. Você não está modulando o sistema de forma geral, você está modulando particularidades muito específicas daquele sistema que você está tentando modular. Claro, gente? Até aí? Beleza. Bom, então o que acontece quando um canal se abre? Vamos entender um pouco a lógica analógica do cérebro. Então vamos entender um pouco como é que o cérebro faz um cálculo de alguma coisa desses estímulos de modo a conseguir se comunicar com outras células. Então vamos primeiro olhar para esse exemplo aqui, que é o que acontece a partir de um canal, da abertura de um canal de sódio. Então, digamos que eu tenho um estímulo, que é o que eu estou mostrando para você aqui, que é o que eu estou chamando de estímulo despolarizante. Despolarizante em que sentido? O neurônio está super polarizado, porque ele está com menos 70, então tem um polo positivo e um polo negativo, daí a palavra polarização. Despolarizar significa que você tem um estímulo que vai fazer com que sódio entre na célula. Por que isso vai despolarizar? Porque a gente sabe que parte da polarização do neurônio vem do fato da gente ter muito sódio do lado de fora, devido à bomba de sódio e potássio. Então, se eu abro os canais de sódio e esse sódio entra na célula, ele está fazendo com que a célula se despolarize. Então, o que é despolarizar? É sair de menos 70 para menos 60, menos 50, menos 40, menos 30, até chegar em zero. Quando chegar em zero, ele não está mais polarizado. Não tem mais um polo positivo e um polo negativo. Não tem diferença de potencial entre o meio interno e o meio externo. Claro? Bom, então, o que a gente tem nesse momento aqui é esse estímulo despolarizante, que eu estou representando aqui por esse quadradinho. Esse estímulo despolarizante, então, como eu estou dizendo que ele é despolarizante, ele vai abrir canais de sódio. Quando ele abrir canais de sódio, ele vai fazer com que sódio entre na célula. É o que você está vendo aqui, ó. Quando ele entrar na célula, vai despolarizar aquela célula. Que é exatamente a representação que eu passei para vocês agora. Vamos fazer o mesmo exemplo para o canal de potássio. Aqui só um detalhe, é que o canal de sódio, esse canal de sódio que eu estou mostrando para vocês, ele abre e se fecha espontaneamente. Esse é o período que eu estou chamando uma parte do canal de sódio, eles são inativados por um tempo. Certo? Então, eles abrem e fecham muito rapidamente. Essa é a informação que eu queria trazer para vocês aqui também. No caso dos canais de potássio, eles abrem e fecham super lentamente. Eles não têm esse período de inativação. Mas o processo é muito semelhante. Ele é semelhante em que sentido? Eu tenho a despolarização do sódio. Então, o sódio... Agora, a cascata é qual? O sódio entrou na célula e despolarizou a membrana. Quando ele despolarizou a membrana, olha o que eu estou colocando aqui. Ó. O que eu estou mostrando para vocês aqui é a abertura do canal de potássio, reflexo da despolarização promovida pela abertura do canal de sódio. Tá claro, gente? Abriu o canal de sódio, despolarizou, porque entrou sódio. Quando despolarizou a membrana e a gente tem canais aqui que são dependentes de voltagem. Então, o que é canal dependente de voltagem? A gente sabe que ele se abre e se fecha dependendo de qual é a voltagem que ele está sentindo. E o que eu estou dizendo para vocês é que há canais de potássio que vão se abrir no momento em que houver uma despolarização que tem origem na abertura dos canais de sódio do slide anterior. Novamente, abriu o canal de sódio. Quando abriu o canal de sódio, entrou sódio na célula. Quando entrou sódio na célula, despolarizou a célula. Quando despolarizou a célula, abriu o canal de potássio. Por quê?
Simplesmente porque esse canal de potássio responde a essas mudanças na voltagem que ele sente, que ele está sentindo. Enquanto ele está em menos 70, ele não abre. Quando eu chego em menos 40, menos 30, ele abre. Então, é um canal que abre dependendo da voltagem que ele está sentindo. Claro até aí, gente? Com a diferença que o canal de sódio se abre e se fecha rapidamente, ao passo que o canal de potássio se abre e se fecha mais lentamente. Ok? Vamos olhar para os dois juntos. Então vejam agora, isso aqui é no tempo. Então o que vocês estão vendo aqui no eixo Y é a diferença de potencial da membrana, e o que vocês estão vendo no eixo X é o tempo. O que vocês estão vendo em vermelho é o momento em que, em vermelho, o canal de sódio se abriu e se fechou. O que vocês estão vendo em verde são os momentos em que o canal de potássio se abriu e se fechou. Notem, o canal de sódio abre e fecha rapidamente. O canal de potássio demora para abrir, porque ele espera essa abertura, essa despolarização oriunda da abertura dos canais de sódio. Nesse momento, os canais de potássio se abrem e vão se fechando lentamente. Isso aqui dá origem, gente, ao que vocês estão vendo aqui em azul. Isso aqui é o resultante de um estímulo que levou a esse processo de abertura e fechamento dos canais de sódio e potássio limitados no tempo. Depois que isso aqui aconteceu, gente, nessa região da célula, a célula passa pelo que a gente chama de período refratário, que é um período pelo qual ela não abre mais nem canal de sódio nem de potássio. Então, ela não responde mais a estímulos durante esse período refratário. Até que, nesse período refratário, é o período durante o qual a bomba de sódio e potássio está entrando em... Quando desbalanceou, a bomba de sódio e potássio já começou a funcionar para tentar voltar para o potencial de repouso. Então, desbalanceou e foi rebalanceado através dessa dinâmica de abertura e de fechamento dos canais de sódio e através da dinâmica da bomba de sódio e potássio. Gente, está claro até aí? Estamos caminhando, massa. Qualquer dúvida, não deixa eu ir adiante, não. Bom, a lógica analógica do sistema, então está aqui, Darcy, que você tinha me perguntado aquela hora. Qual é o processo, a lógica mesmo de funcionamento do neurônio que é analógica, que é contínua? Aqui é o detalhe mais importante dessa lógica, que é a seguinte. No período refratário, Giovana, ele fica, como eu lhe falei, em repouso, só com a bomba de sódio e potássio funcionando para restabelecer o potencial de repouso, que é o que a gente está vendo aqui, ó, nesse período aqui, ó. Tá vendo? Até que ele chega no potencial de repouso de novo. Quando ele chegar no potencial de repouso, ele ganha a possibilidade de... exatamente, é isso aí. Boa, Débora, é isso aí. Bom, então, pessoal, a parte analógica do funcionamento dos neurônios está nesse detalhe, que não é um detalhe, na verdade, é a parte fundamental desse processo, que é o seguinte, esse sistema, então, note, o que eu estou mostrando aqui para você é o seguinte, digamos que vem um estímulo, então aqui ele está em repouso, aí veio um estímulo que fez com que ele despolarizasse até esse ponto aqui, ó, até menos 60 milivolts. O que acontece com ele? Nada. Ele relaxa, ó, tá vendo? Ele sobe um pouquinho, relaxa. Se for mais um pouquinho, 60, ele sobe um pouquinho, relaxa. Só que se chegar aqui, ó, em menos 50 milivolts, mais ou menos, menos 40, menos 30, depende muito da região, mas se chegar
nessa ordem de grandeza do potencial. Então, se despolarizar, se aquele estímulo inicial for capaz de despolarizar a membrana de tal maneira a chegar num determinado valor de limiar, que é o que eu estou mostrando por essa linha tracejada aqui, se esse estímulo de despolarização fizer com que o potencial na membrana chegue nesse valor, aí toda essa cascata de eventos vai acontecer, que a gente viu anteriormente. Então vai acontecer Porque, veja, o que vai acontecer é que, no caso dos canais de sódio, quando chegar no limiar, mais sódio vai entrar. Se entrar mais sódio, mais ainda vai despolarizar. Se despolarizar mais ainda, vai abrir mais canais de sódio ainda. Então, cria essa cascata de eventos de tal maneira que olhe para onde é que o potencial de membrana vai. Ele atinge valores positivos. O que significa atingir valor positivo? Significa que num determinado momento do processo tinha muito mais sódio e potássio do lado de dentro da célula, muito mais carga positiva do lado de dentro da célula do que do lado de fora da célula. Isso aconteceu por essa cascata de eventos que foi motivada por eu ter um estímulo inicial que chegava num determinado valor de limiar. Se não chegar nesse valor de limiar, o neurônio não dispara o que a gente chama de potencial de ação. Ele não cria esse evento eletrofisiológico que tem essas características que eu acabei de descrever para vocês. Alguma dúvida, gente? Isso é super importante que vocês entendam. Então, essa imagem, ela está trazendo para a gente as duas lógicas que o cérebro funciona. Uma analógica. A analógica representa dizer que é um contínuo o tipo de estímulo que pode chegar até o neurônio. Ele pode mudar a sua diferença de potencial de maneira contínua, pode ser 30, pode ser 40, pode ser qualquer coisa. E a lógica binária. A lógica binária aqui está interpretada de qual maneira? Se a diferença de potencial chegar nesse nível, o neurônio dispara um potencial, ele cria esse evento neurofisiológico que é o potencial de ação. Então, aí que eu estou chamando do binário, da característica binária dessa lógica, que é sim ou não. É o neurônio estar propagando um potencial de ação ou não estar propagando um potencial de ação. Ele é 0 ou é 1 naquele momento. Ou ele chegou e criou aquele evento fisiológico, ou ele não chegou e não criou aquele evento fisiológico. Vamos entender um pouco melhor essa lógica de propagação do potencial de ação. Então, vamos tentar entender como se dá esse processo e o que acontece com esse potencial de ação. Para a gente entender isso, gente, eu queria que vocês prestassem atenção nessa figura que eu coloquei aqui na parte de cima desse slide. O que eu estou representando aqui é um canal iônico, um canal de sódio, que sofreu um determinado estímulo e que abriu. Quando ele abriu, o que vai acontecer? Vai entrar sódio dentro da célula. Então, vai despolarizar a célula. Só que notem, quando ele entrar na célula, não tem muito mais carga negativa ao longo da célula. Olha aqui, a parede da célula está aqui. Tem um monte de carga positiva do lado de fora da célula e um monte de carga negativa do lado de dentro da célula. O que eu queria que vocês prestassem atenção aqui é o seguinte. Quando entrar essa carga positiva aqui, ó, entrou. Existe uma diferença de potencial agora nesse sentido? Por quê? Porque aqui tem muita carga positiva, né, nessa região da célula, enquanto que aqui no lado de dentro, eu estou falando só do lado de dentro, olha só para o lado de dentro. Entrou, então, essa carga positiva aqui. Olha o tanto de carga positiva, negativa que eu tenho aqui, ó, nessa região interna da célula. É muito maior do que o que eu tenho aqui, concorda? Maior em que sentido? Maior no sentido de que essas cargas aqui já estão sendo neutralizadas por essas cargas positivas que entraram. Então, o que eu estou dizendo é que vai fazer aparecer uma corrente para cá. As cargas positivas que entraram, elas vão começar a andar para cá, ó. Ou para cá.
Por quê? Porque existe um monte de carga negativa. Carga positiva atrai carga negativa, a carga positiva vai andar para cá. Tá claro, gente, isso até agora? Dúvida? Agora, olha que loucura. Quando ela anda para cá, ela despolariza essa região, concorda? Quando essa carga positiva vem para cá, agora eu tenho uma carga positiva aqui junto dessa carga negativa, a diferença de potencial nessa região da membrana vai cair. Vai cair por quê? Porque agora essa carga positiva veio para cá. Dúvida, gente? Não? Ok. Quando ela veio para cá, despolarizou essa região da célula. Quando despolarizou essa região da célula, o que vai acontecer? Vai abrir canal de sódio nessa região da célula. Quando abrir canal de sódio nessa região da célula, vai despolarizar mais para cá. Vai criar essa situação representada nesse slide. Veja só, o que eu estou mostrando para vocês aqui é o seguinte. Quando eu tiver a entrada de sódio aqui, nessa região da célula, eu vou despolarizar essa região da célula. Mas esse sódio que entrou positivo, ele vai andar para cá. Quando ele andar para cá, que ele chegar aqui, ele vai despolarizar essa região da célula. Vai abrir agora canais de sódio nessa região da célula. O que aconteceu? Nessa região anterior, o potencial já caiu, porque neutralizou aqui com a bomba de sódio e potássio, abertura e fechamento dos canais iônicos, barará, barará, e aqui está no máximo. Olha aí que loucura, ele se propagando. Tá aqui, ó. É uma corrente. Eu criei uma movimentação de íons no interior do neurônio. O que é movimentação de íons? É uma corrente. Chegamos no axônio. Olha a baía de mielina aí. Então, por onde se propaga esse evento neurofisiológico que a gente chamou de potencial de ação? Ele se propaga através do axônio. E o que você está vendo aqui é o axônio com as baías de mielina e com os nodos de Ranvier. É como se fosse, gente, um cabo de transmissão de energia elétrica, que você agora está criando uma camada isolante aqui, ó. Para que eu crio a camada de mielina? Para isolar o meu fio, para não ter perda no fio. E para que eu crio esses buracos? São estações repetidoras de amplificação do sinal. Toda vida que o sinal chega aqui, vai despolarizar, abre mais, entra mais sódio. Opa, aumenta o potencial de novo. Então é como se fossem estações repetidoras, esses buracos aqui, para garantir que o sinal não se perde, que a amplitude do sinal não diminui à medida que ele se propaga por essa estrutura. Bom, gente, vamos entender agora o que acontece no final do neurônio. Então, veja, onde é que a gente estava? A gente tem os dendritos, a gente chegou no soma, e do soma a gente chegou no terminal do neurônio. No terminal dos... Ah, gente, cadê? Ah, ok, tá aqui. A gente chegou nos terminais do axônio. Então, aqui, chegou aquele evento lá, o potencial de ação. Chegou aqui. Ou aqui. O terminal do axônio, que é o que você está vendo aqui, de dois tipos de conexão entre neurônios, é onde existe a conexão entre duas células. Então, o que você está vendo aqui é o terminal do axônio de um neurônio, e o que você está vendo aqui é o terminal do dendrito do outro neurônio. Então, aqui são dois neurônios. Axônio de um neurônio, dendrito do outro neurônio. Axônio de um neurônio, dendrito do outro neurônio. Beleza? Notem que quando o potencial de ação chega aqui, ele pode fazer duas coisas. Do lado direito, a figura, o que a gente tem em azul, o que a gente tem é um exemplo do que é conhecido por sinapse elétrica. Então, na sinapse elétrica, que a gente tem aí da ordem de 10% das ligações de sinapses que a gente tem no nosso cérebro são desse tipo, de sinapses elétricas. Então, nas sinapses elétricas, você tem esses canais aqui, que são conhecidos por gap junction.
E nessas gap junctions é onde acontece a propagação direta. Existe um acoplamento elétrico, é como se fosse um fio diretamente ligado no outro, fazendo com que essa informação se propaga diretamente para o próximo neurônio de maneira muito rápida. Embora essas sinapses aqui, elas existam no nosso cérebro, a maior parte das sinapses existentes são conhecidas por sinapses químicas e que seguem um processo ligeiramente mais complicado e complexo até do que a sinapse elétrica. Para a gente entender a sinapse química, eu vou lançar a mão desse slide aqui. O que eu estou mostrando para vocês é, mais uma vez, o potencial de ação chegando no terminal do axônio. E aqui o que você está vendo é o dendrito do neurônio pós-sináptico. Então, aqui é a ligação entre dois neurônios. Quando o potencial de ação, que é o que você está vendo aqui em 1, chega no terminal sináptico, ele desencadeia um conjunto de processos, que é o que você está vendo aqui. Tem uma despolarização de canais de cálcio. Isso vai fazer com que essas vesículas aqui se formem em torno desses elementos químicos que vocês estão vendo aqui em azul. E esses elementos químicos que vocês estão vendo em azul são conhecidos por neurotransmissores. E qual é o papel de um neurotransmissor na comunicação entre neurônios? Então, quando esse potencial de ação chega no terminal axonal do neurônio pré-sináptico, ele promove uma cascata de eventos, e essa cascata de eventos faz com que essas moléculas, essas substâncias químicas, sejam liberadas nesse espaço, nesse vazio aqui, que é conhecido por fenda sináptica. Então, o que vocês estão vendo aqui em azul são um exemplo de um tipo de neurotransmissor, que aqui é conhecido, eu estou chamando de o glutamato, um exemplo. E o que o glutamato faz? O glutamato é um neurotransmissor no sentido que ele consegue se ligar a canais iônicos do neurônio pós-sináptico. Então, o que o glutamato faz? Ele se liga no canal do neurônio pós-sináptico, e quando ele se liga no canal do neurônio pós-sináptico, ele abre canais de sódio. Então, veja, ele faz a mesma coisa que a gente viu no caso de um estímulo, em que eu teria a abertura de um canal de sódio, ele faz nesse processo aqui da fenda sináptica. Só que o neurotransmissor, ele é daqueles sistemas de estímulo que o neurotransmissor se liga ao canal iônico, e essa ligação faz com que aquele canal iônico se abra. Quando ele se abre, mesma confusão, entra sódio, despolariza a célula, barará, mesma confusão dali para frente. Então, isso aqui é a representação da comunicação entre duas células. Isso aqui é a essência de como um neurônio fala com o outro. De que maneira? Baseado em duas características que essa comunicação aqui pode ter, que é o que a gente chama de potencial inibitório pós-sináptico ou potencial excitatório pós-sináptico. O que isso significa? Vamos olhar isso aqui como um exemplo. Um potencial excitatório pós-sináptico é uma sinapse, como essa que eu estou representando aqui em verde. E a característica dessa sinapse aqui é tal que os neurotransmissores que essa sinapse libera fazem com que esses neurotransmissores se ligam a canais do neurônio pós-sináptico que favorecem a despolarização do neurônio pós-sináptico. Qual é o exemplo de um potencial excitatório? É esse aqui. Então, o glutamato é um dos principais neurotransmissores excitatórios que a gente tem. Em outras palavras, o glutamato é uma substância química que se liga a canais iônicos, fazendo com que o neurônio pós-sináptico seja despolarizado, por exemplo, a partir da abertura de canais de sódio. Está representado agora nessa figura. O que eu estou mostrando para vocês? Que numa sinapse excitatória, o que acontece com o potencial de membrana
do neurônio pós-sináptico. Então, veja, isso aqui que eu estou falando é do neurônio pós-sináptico. O que acontece quando ele recebe uma sinapse excitatória? Ele é despolarizado. Por que a gente chama de excitatória, gente? Porque essa sinapse aqui está favorecendo que o potencial de membrana desse neurônio chegue mais próximo daquele limiar para ele disparar um potencial de ação também. O contrário disso é o que a gente conhece por sinapse inibitória, que é o que está representado na parte de baixo dessa figura. O que é um potencial inibitório? É uma sinapse que libera neurotransmissores na fenda que dificultam a propagação de um potencial de ação pelo neurônio pós-sináptico. Dificultam de que maneira? Como eu estou representando aqui nessa figura. Então veja que nesse momento aqui, o que acontece com o potencial nessa sinapse, nesse instante? Ele vai ser mais polarizado. Vai passar de menos 70, por exemplo, para menos 80. Então vai ficar mais difícil que esse neurônio chegue no limiar, ou seja, vai ficar mais difícil que esse neurônio dispare um potencial de ação. Esse exemplo aqui representa basicamente em verde A e B duas sinapses excitatórias e em vermelho, em C, uma sinapse inibitória. Então, o que você está vendo aqui é o potencial, que é o que está sendo medido aqui. Então, o potencial nesse neurônio pós-sináptico, que está recebendo, nesse caso, 3 sinapses, só para fins ilustrativos. E isso aqui é tempo. Então, o que a gente está medindo em azul é o potencial de membrana no neurônio pós-sináptico. Tá claro, gente? Tudo bem? Beleza. Então, vamos ver aqui. No tempo, ele está em repouso, menos 70, até que ele recebe uma sinapse A. A sinapse A é o quê? Excitatória. Sinapse A é excitatória. Então, se ela é excitatória, o que ela faz com o potencial de ação? Ela despolariza, né? Desculpa, potencial de ação não, potencial de membrana. Ela despolariza um pouquinho. Mas despolarizou, entrou o período refratário, bomba de sódio e potássio, voltou para o potencial de repouso. Aí vem um outro estímulo de A. Despolarizou mais um pouquinho, despolarizou um pouquinho, nada aconteceu. Notem que agora vieram 2 estímulos seguidos de A e A. Olha o que acontece com o potencial de membrana. Subiu um pouquinho, começou a relaxar, logo em seguida veio outro. Opa, subiu mais. Já chegou mais perto de despolarizar, mas não chegou ainda no limiar de despolarização. Demorou um tempo, bomba de sódio e potássio, período refratário no tempo que ele não disparou. Bomba de sódio e potássio, barará, voltou para o repouso. Agora ele vai receber um do B. Ó, B. Veio a mesma coisa. Excitatório. Aí ele recebeu agora A e B juntos. 2 excitatórios. Ó, já subiu mais do que quando ele recebeu só B. Mas veja o que acontece aqui, ó. Nesse momento, nesse instante de tempo, ele recebeu um trem de sinapses, 2 vindos de A e 2 vindos de B. Todas excitatórias. Então, excitatórias, o que está fazendo? Ó, veio um A, subiu, B, A, subiu, B, subiu mais um pouquinho, B, opa. Quando ele recebeu esse quarto B aqui, ele chegou no limiar. Quando ele chegou no limiar, o que aconteceu? Com o neurônio pós-sináptico, propagou um potencial de ação. Então, isso fez... O que isso representa do ponto de vista da lógica? Eu tenho uma informação que está chegando até mim, pelo neurônio pré-sináptico, por todos os neurônios pré-sinápticos, e essa informação que está chegando até mim de todos os neurônios pré-sinápticos vão determinar se eu, neurônio, vou disparar aquela informação adiante ou não. Quando que eu vou disparar aquela informação adiante? Quando esse tipo de situação acontecer. Quando chegar até mim no espaço e no tempo, eu estou ali recebendo 10 mil, ou recebo de um monte de gente ao mesmo tempo, ou recebo da mesma pessoa várias vezes, essas duas situações vão fazer com que eu atinja o meu limiar de despolarização e, com isso, propague um potencial de ação adiante. Bom, pessoal, só para a gente terminar então a aula com a pergunta do Adriano, sim, existem vários tipos de neurotransmissores.
e vários deles excitatórios e inibitórios. Aqui eu estou trazendo só uma geral, a gente não vai ter tempo de passar por vários desses neurotransmissores, mas notem que os neurotransmissores têm várias origens, então eles podem ser desde aminoácidos até peptídeos, bioaminas, então tem vários tipos de neurotransmissores. Os mais famosos são a acetilcolina, glutamato, GABA, dopamina, serotonina, norepinefrina, que também é conhecido por noradrenalina, e todas essas vasopressina, somatostatina e neurotensina. Essas tem algumas dessas, alguns neurotransmissores, a gente funciona como hormônio também. Então, entendam o neurotransmissor não como uma molécula que tem uma função específica de neurotransmissão. Neurotransmissor é definido nas neurociências como sendo moléculas que atendem a certos critérios. Então, isso significa dizer que eu posso ter um neurotransmissor que também é um hormônio. Eu posso ter um neurotransmissor que também é um vasodilatador. Que, quer dizer, não funciona só como a acetilcolina, por exemplo, é um neurotransmissor, mas que se utiliza muito no nosso sistema muscular periférico. Então, a acetilcolina é responsável pelo nosso coração bater. Não agindo como um neurotransmissor ali, ela não está agindo como um neurotransmissor, ela está agindo como um modulador muscular. Então, isso para dizer para vocês que um neurotransmissor, então, são moléculas capazes de se associarem a certos canais iônicos e quando capazes de se ligar a certos canais iônicos e quando se ligam a esses canais iônicos promovem ou a abertura ou o fechamento desses canais. E dependendo então de qual é o íon que ele abre, ele vai ter um papel excitatório ou um papel inibitório. Para fechar a aula, eu queria só trazer para vocês dois termos, que são termos muito utilizados na neurociência, e que tem a ver com essa história, que é o que a gente chama de agonista e antagonista. Então, a palavra agonista, ela representa a identificação de um conjunto de substâncias que modulam canais iônicos que aquele neurotransmissor modula. O que eu estou querendo? Então, deixa eu falar. Digamos que eu estou falando de serotonina. Então, serotonina é uma molécula química e a gente tem canais que são modulados por serotonina. Então, a serotonina se liga naquele canal e abre e fecha aquele canal. Aí a gente chama muitas vezes esse canal de serotonérgico. Então, é um canal serotonérgico, é um canal de serotonina, um sistema serotonérgico. Então, é um canal que se abre pela serotonina. O que é um agonista serotonérgico? É uma substância química, como, por exemplo, Ai, meu Deus. Putz, esqueci o nome dela. Esqueci. Um exemplo é a bicuculina, por exemplo. A bicuculina é um agonista de GABA. Então, isso significa que eu tenho uma molécula química que, se eu fizer, eu não tenho no meu corpo, não tenho biologicamente, eu não tenho disponível em mim, mas quando eu faço a administração dessa molécula, ela também se liga em canais de GABA. Isso é um agonista serotonérgico. Então, um agonista é algo que modula canais de serotonina. O que é um antagonista serotonérgico? É uma molécula que bloqueia canais de serotonina. Então, por que eu queria falar isso para vocês? Porque vários medicamentos que a gente utiliza são agonistas de neurotransmissores. Então, e aí eu queria trazer, ou antagonista de certos neurotransmissores. Então, anestésicos. A gente tem uma série de anestésicos que são antagonistas, ou seja, bloqueiam certos neurotransmissores.
E quando bloqueia o papel de ação daqueles neurotransmissores. Eu tenho uma série de drogas que são agonistas de certos neurotransmissores. Então, isso significa dizer que eles modulam aqueles mesmos neurotransmissores. Os medicamentos para depressão, Giovana, eles modulam os sistemas serotonérgicos, mas não como um agonista. Quer dizer, a gente tem agonistas serotonérgicos para depressão. Mas foi muito legal a tua pergunta, porque eu tinha esquecido de falar para vocês de um mecanismo que é super importante, que é o mecanismo de captação desses neurotransmissores. Em outras palavras, eu solto o neurotransmissor na fenda. Uma vez que eu coloco aquele neurotransmissor na fenda, ele fica lá? Não. A gente tem vários mecanismos, que são dois mecanismos, que eliminam aquele neurotransmissor da fenda. Tem neurotransmissor que mata a célula. Para você ter uma ideia, glutamato, se tem muito glutamato em uma determinada região do cérebro, você mata neurônios, porque ele é excitotóxico. Ele dispara tanto neurônio que ele mata o neurônio no disparar daquele neurônio. Então, isso significa que a gente precisa ter mecanismos de limpeza desses neurotransmissores. Um desses mecanismos é o que a gente chama de degradação. Então, a gente tem enzimas na fenda sináptica, por exemplo, monoaminoxidase, que é um tipo de enzima que tem no nosso cérebro, tem no nosso corpo inteiro, e como o próprio nome diz, ele degrada monoamina. Então, serotonina, dopamina, todas essas monoaminas são degradadas por esse monoaminoxidase. Então, elas são destruídas ali. Qual é o outro mecanismo? É o que a gente conhece por recaptação. Então, a recaptação é uma outra enzima que pega a célula, pega o neurotransmissor na fenda e leva o neurotransmissor de volta para dentro do neurônio, fazendo esse mecanismo, por isso que se chama de recaptação. Ele capta aquele neurotransmissor e joga aquele neurotransmissor de volta dentro do neurônio, de onde veio aquele neurotransmissor. Tá? Como é que funcionam a boa parte das medicações antidepressivas, particularmente o que é conhecido por inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a fluoxetina. A fluoxetina é uma das principais medicações utilizadas para a depressão e ela funciona com base nesses mecanismos. O que ela faz, a fluoxetina? Ela inibe a enzima que faz a recaptação. Então, com isso, se ela inibe a enzima que faz a recaptação, significa que eu mantenho mais serotonina na fenda. E aí, como mantém mais serotonina na fenda, você aumenta o nível de serotonina que está ali na fenda. Agora, você tem outros, aí você tem vários, esse é um tipo de mecanismo de antidepressivo. Você tem outros tipos de antidepressivo que você conhece por tricíclicos, por exemplo, que são antidepressivos que já funcionam em outros sistemas. Então, você tem tricíclicos que funcionam muito à base de inibidores da MAO. Então, o que você faz? Você ingere uma substância que inibe a ação da enzima que degrada a monoamina. E aí, quando você faz isso, você aumenta todas as monoaminas no seu cérebro. Tudo que é monoamina vai aumentar, porque você tirou parte desses processos de degradação. Então, o que você tem nesses neurotransmissores, então, só para a gente terminar, o que a gente sabe, acho que tem a ver com a pergunta que a Giovana fez agora, o que a gente sabe é que existe uma participação desses neurotransmissores em várias funções. Então, por exemplo, a gente sabe que prazer, humor, serotonina está muito envolvido nesse tipo de processo. Mas a dopamina também está muito envolvida em processos de prazer, basicamente muito em processos de recompensa. Assim como a adrenalina está muito envolvida nesses processos de luta ou fuga. A noradrenalina em processos de atenção, o GABA em processos de redução da excitabilidade. Então, só para você ter o GABA é o nosso principal neurotransmissor inibitório. E é a principal forma de medicação que hoje ou uma das principais forma de ação de medicamentos que a gente tem, por exemplo, para a epilepsia, que a gente vai falar na próxima aula sobre epilepsia. Então, tem vários medicamentos para a epilepsia que, no fundo, reduzem a excitabilidade do córtex de forma geral, baseado em GABA.
Então, por que serotonina tem a ver com depressão? A gente não sabe direito, porque a gente não sabe direito por que esses neurotransmissores têm a ver com essas funções. A gente não sabe por que eles têm a ver, a gente simplesmente detecta que eles têm a ver. Então, se você modula a adrenalina, se você modula esses neurotransmissores, você modula certos comportamentos de humor, de atenção e assim por diante.